A presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, segundo as Sagradas Escrituras. Vive-se nos dias atuais uma grande confusão no campo religioso. Todo dia proliferam aqui e ali uma grande quantidade de seitas. Já se catalogam no mundo mais de 25 mil seitas. Entre os erros ensinados por elas, o mais grave se refere à Eucaristia. A Santa Igreja Católica ensina claramente que o pão e o vinho, depois da consagração, se tornam realmente o corpo e sangue de Jesus Cristo. Para as seitas, porém, a Eucaristia não contém essa presença maravilhosa. Mas, segundo eles afirmam, a Eucaristia, ou Santa Ceia, como chamam, é apenas um símbolo, uma recordação, uma lembrança do corpo de Cristo. Não creem, portanto, na presença real e verdadeira. E muitos católicos, infelizmente, por desconhecer a Sagrada Escritura e o poder de Deus, dão crédito a essas novidades. Apresentaremos aqui, se Deus assim o permitir, de forma simples, os trechos bíblicos que ensinam sobre a presença real do nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies consagradas do pão e do vinho, ou seja, a Divina Eucaristia, sustentáculo e centro da nossa fé. Vejamos, acompanhe na sua Bíblia, leia e tira você mesmo as suas conclusões. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Esse trecho está em João capítulo 6, versículo 51. Jesus afirma nesse trecho da Bíblia que ele é o pão vivo, o pão da vida. Um pão que vivifica, ou seja, que transforma. Também ensina que este pão desceu dos céus, porque ele mesmo desceu dos céus. Afirma claramente que este pão descido dos céus é a sua própria carne e promete que esta carne será dada, ou seja, instituída mais tarde em alimento para a salvação do mundo. Ele disse: quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse trecho está em João capítulo 6, versículos 56, 57. Ao comungarmos o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a pertencer a Ele e Ele passa a habitar em nós. Portanto, devemos nos alimentar literalmente do seu corpo e sangue, para termos esta santa intimidade. Disse Jesus: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Está em João capítulo 6, versículo 55. Vejamos a clareza e a ênfase das palavras de Cristo. A sua carne é verdadeiramente uma comida, o seu sangue verdadeiramente uma bebida. Ele jamais diz: a minha carne e o meu sangue são simbolicamente uma comida e bebida. Este é o ensino claro da Escritura Sagrada. Diante de afirmação tão clara, devemos com amor obedecer e aceitar plenamente o seu ensinamento. Os judeus disseram: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Esse trecho está em João capítulo 6, versículo 52. Assim exclamaram admirados que ouviam a pregação do Senhor Jesus. De fato, os judeus não tiveram dúvida nenhuma. Jesus estava falando de forma absolutamente literal. Jesus estava afirmando sem meias palavras que ele daria o seu corpo físico, real, verdadeiro, em alimento. E isso deixou os judeus muito admirados. Portanto, Jesus estava falando de forma muito clara e precisa, pois os que o ouviam entenderam muito bem o sentido das suas palavras. Os discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Esse trecho está em João capítulo 6, versículo 60. Os seus discípulos ficaram aturdidos e comentavam entre si: essa palavra é dura, quem pode escutar e crer em tudo isso? Portanto, não apenas os judeus, mas também os discípulos compreenderam muito bem o que o Divino Mestre estava falando de forma literal.
ou seja, que daria sua própria carne e sangue em alimento. Tal foi a impressão que esse discurso provocou, que muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Está em João capítulo 6, versículo 66. É necessário que vós empenheis não para obter esse alimento perecível, que é um pão comum, mas o alimento que permanece para a vida eterna, que para nós é a Eucaristia, o qual o Filho do Homem vos dará. Veja o texto em João, capítulo 6, versículo 27. Mais importante que o pão de cada dia para o sustento do corpo é a Eucaristia, este alimento que torna-se sustento para a alma e permanece para a vida eterna. Vejamos, se a Eucaristia fosse apenas um símbolo, uma lembrança, como querem as seitas, não se entenderia como ela poderia ser um alimento para a vida eterna. Disse Jesus: tomai e comei, este é o meu corpo, isto é o meu sangue. Está em Mateus 26, 26, 28. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Está em Marcos 14, 22, 24. Na última ceia, Cristo cumpre a sua promessa, institui a Eucaristia, seu corpo e sangue, como alimento verdadeiro e real. De forma alguma, em lugar nenhum, Cristo diz: isto simboliza o meu corpo ou isto simboliza meu sangue. Portanto, se Jesus afirma: isto é o meu corpo, quem ousaria desafiar o mestre e dizer: Senhor, tu estás enganado, isso não pode ser o teu corpo? Mas não se admire o leitor. Existem muitos cristãos que ousam exatamente isto. Isto é o meu corpo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Está em Lucas 22, 19 e 20. Isto é o meu corpo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Está em 1 Coríntios 24, 25. A nova aliança, nós o sabemos, é o sangue derramado por Cristo na cruz, uma vez para sempre. Se houvesse apenas vinho naquele cálice da Santa Ceia, Jesus jamais poderia dizer: esse cálice é a minha nova aliança no meu sangue. Um cálice com vinho é sempre um cálice com vinho. Um simples cálice com vinho não pode ser a nova e definitiva aliança entre Deus e os homens. Mas se este cálice contém realmente o sangue do Senhor Jesus, então estamos diante da aliança entre Deus e o homem através do sangue redentor de Jesus Cristo. Portanto, obrigatoriamente, aquele cálice da última ceia continha o próprio sangue dele. O cálice que tomamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão não é a comunhão com o corpo de Cristo? Está em 1 Coríntios 10, 16. É uma pergunta que o apóstolo Paulo, ensinando a comunidade de Coríntios, afirma claramente a presença de Jesus sobre a espécie de pão e vinho. E ele não diz: o cálice que tomamos não nos simboliza o sangue de Cristo? Mas afirma com convicção: o cálice é a comunhão. Comunhão quer dizer comum união com o sangue de Cristo. Eis a pregação apostólica, eis a pregação bíblica. Eis a pregação católica. Cada um, portanto, se examine antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Eis que há entre vós tantos doentes e aleijados, e vários morreram. Isso foi o apóstolo Paulo dizendo aos coríntios. Cada um, portanto, se examine antes de comer desse pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos doentes e aleijados, e vários morreram. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, 28 a 30. Vejamos a clareza do ensinamento do apóstolo. Come indignamente da Eucaristia aquele que não reconhece
a presença real de Jesus Cristo sobre as espécies de pão e vinho. E afirma mais: como consequência do pecado de não reconhecer o corpo de Cristo na Eucaristia e comungar indignamente, muitos estão doentes e até mesmo morreram na comunidade de Corinto. Não se entenderia essa veemência e este santo temor do apóstolo sobre a dignidade da Eucaristia se a mesma fosse apenas uma lembrança, ou um símbolo, ou uma recordação do corpo e sangue de Jesus, como dizem as seitas. Em nenhum versículo de toda a Sagrada Escritura, a Eucaristia nos é apresentada como um símbolo do corpo de Cristo, mas sempre como uma realidade verdadeira, palpitante, literal. Na Eucaristia, portanto, está presente realmente o próprio Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Esta é a verdadeira doutrina sobre a Eucaristia ensinada por Cristo e pelos apóstolos. Esta é a verdadeira doutrina sobre a Eucaristia pregada ininterruptamente há 20 séculos pela igreja fundada por ele sobre o apóstolo Paulo, sobre o apóstolo Pedro. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não terás a vida em vós, disse Jesus. Está em capítulo 6, versículo 53. João capítulo 6, versículo 53. Eis a advertência mais séria do Senhor Jesus. A vida eterna está condicionada e intimamente relacionada em comer e beber esta presença de Jesus Cristo eucarístico. Estejamos, portanto, bem atentos, e se rejeitarmos o pão da vida, não teremos a vida. Se rejeitarmos a Eucaristia, rejeitamos a Jesus. Reflita sobre o que ouviste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santíssima Mãe. Esse texto foi tirado do site www.lepanto.com.br.